tô falando, eu sou muito novo, ainda aprendo esse trem aqui. Diz que burro velho não pega toada, né? Posso começar então? A Maria tá dando risada, né? Você vai ver só. Bom, então vamos lá. Lembra-se, você se lembra das aulas de suínos e aves? Nós, para fazer uma formulação correta de ração para bovinos leiteiros, nós precisamos de saber as exigências nutricionais dos animais. No caso específico, exigências nutricionais para vacas em lactação, tá? Essa tabela serve para qualquer tipo de vaca que está dando leite, né? Tá? Então, ele é em função do peso vivo do animal, tá? Então, dependendo do peso do animal, é lógico que as exigências vão mudando, né? Então, nós vamos trabalhar com energia líquida. Então, nós vemos aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, uma vaca de 400 quilos, ela exige apenas 7,16 megacalorias de energia para manutenção, tá? Já vem aqui, ó, manutenção. E uma vaca de 800 quilos, ó, vai para 12,3, só para manter a vaca sem produção, vamos dizer, uma vaca seca, né? Tá? Então, só para manter a vaca, nós precisamos de 7 pontos, de uma vaca de 400 quilos, 7,16, de uma de 800, 12,03. E 318 gramas de proteína que ela tem que ingerir, no caso da vaca de 400 quilos, né? E 486 gramas de proteína para aquelas vacas de 800 quilos, tá? E para a produção? Então vamos lá aqui, ó. Produção de leite em diferentes porcentagens de gordura. Então, só para manter a vaca viva ou manutenção, nós usamos essa primeira parte da tabela aqui. E para a produção de leite, para cada quilo de leite que a vaca produzir, nós temos que acrescentar, no caso de for um leite a 4% de gordura, por exemplo, se a vaca estiver produzindo 10 quilos de leite a 4% de gordura, então você pega esse valor aqui e multiplica por 10. Ó. Então dá 7,4. Então esse 7,4, se for uma vaca de 400 quilos, eu acrescento aqui 7,16, então vai dar 12, 12 certinho, né? Não, 11,9 por aí, 11,8, tá? Então, primeira parte é essa daqui, a segunda é essa, né? E a mesma coisa a gente faz com proteína. Para cada quilo de leite, ela precisa de 90 gramas de proteína. Então, se ela está produzindo 10 litros de leite, então eu vou precisar de 900 gramas de proteína, tá? E a terceira parte da tabela é mudança de peso vivo durante a lactação. Então, se a vaca, normalmente a vaca tem que ganhar peso, né? Então, se ela ganhar, por exemplo, nutrientes por quilo de diferença de peso, vamos supor que a vaca tenha que ganhar 300 gramas de peso por dia. Você pega esse valor e multiplica por 0,3 e vai dar a quantidade de energia que ela precisa, tá? Então, nós vamos determinar as quantidades de energia, proteína bruta, cálcio e fósforo exigidas pelo animal, tá? Com base nessa tabela aí. E depois eu vou dar um exemplo, vocês vão entender isso direitinho. E a outra coisa que a gente tem que saber é exatamente a composição dos alimentos, né? Então, aqui, ó, tabela 8, composição dos alimentos. Especificamente nesse exemplo aqui, eu vou usar feno, silagem,
farelo de soja, milho e minerais. Então, o feno de alfafa, por exemplo, ele tem 1,35 quilos de megacaloria. Então, se você der 1 quilo de feno, você está dando 1,35 quilos de megacalorias. A silagem, 1,6, o farelo de soja, 1,94, o milho, 1,91. E aqui é a porcentagem de proteína bruta. O feno de alfafa tem 18 de proteína, a silagem 8,1, o farelo de soja, e sim, o farelo de soja varia bastante. Lembra que nós trabalhamos com 44 lá na formulação de ração dos suínos e aves? 44, 45, né? E aqui nós vamos trabalhar com um farelo de soja mais rico, com 49,9 de proteína. O milho em torno de 9%, e depois cálcio e fósforo, tá? Lembrando sempre que milho e farelo de soja são muito pobres em cálcio e fósforo, né? Isso nós já comentamos anteriormente, né? Tá? Até aí tá indo, já tem, tá, né? Tá. Então eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Formular ração para vacas em lactação com. Deixa eu marcar aqui. Formular ração para vacas em lactação com 700 quilos de peso vivo, produzindo 40 quilos de leite, com 3,5% de gordura. A vaca está no meio da lactação com ganho de peso esperado de 385 gramas. A gente calcula mais ou menos com esse fator aqui, ó. 0,055% do peso vivo dela. Então, ela tem que ganhar 385 gramas por dia, correto? Então, aqui em azulzinho, tá vendo aqui, ó? Aqui em azul tá, eu vou marcar aqui, ó. A vaca tem 700 quilos de peso vivo, não tem? Então, eu vou marcar aqui, o azulzinho aqui, tá? Então, a exigência dessa vaca seria 10,89 megacalorias de energia para a manutenção dela. E para a produção de leite? Tá? Normalmente, a gente vai corrigir primeiro, nós vamos calcular primeiro as exigências de ingestão de matéria seca. Lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior que esse valor de consumo de matéria seca varia entre 2 a 3% do peso vivo. Lembra disso? Você deve estar lembrado, né? Ou não, tá? Então, mas nesse caso aqui específico, nós temos que calcular como, quanto de matéria seca que essa vaca tem que ingerir para produzir os 40 quilos de leite, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é corrigir o leite a 4% de gordura. Lembra que no exemplo eu disse que a vaca está produzindo 3,5% de gordura? Tá? Então, nós temos que corrigir isso aqui para 4%, porque as exigências aqui, ó, de gestão de matéria seca vai ser tudo em função dessa do leite a 4% de gordura. Como é que eu faço esse cálculo? Tá? Então, a formulazinha é essa daqui, ó. Leite a 4% de gordura é igual a 0,4 mais 0,15 vezes x, tudo isso multiplicado por L, onde x é a porcentagem de gordura, tá? Que no caso aqui é 3,5, tá? E L, produção de leite a ser corrigida. Então, aplicando aqui, ó, SM é igual a 0,4, que multiplica, tá vendo?
Esse 3,5 aqui, está aqui em cima, né? Aqui, ó, 3,5. E a produção de leite dela é 40 quilos, tá? Então, nós vamos substituir aqui, ó, 0,4 mais 0,15, que multiplica 3,5, e tudo isso multiplicado por 40, que deu 37 quilos, tá? Onde? 40 é a produção de leite, 3,5 é a porcentagem de gordura. Então, o valor 37, que nós vamos colocar aqui, ó. Mas essa tabela não tem 37. Ela é de 15 em 15, de 5 em 5, ó, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etc. E o valor que eu quero, tá? Cadê inserir? O valor que eu quero, vamos pôr uma setinha aqui, pôr essa daqui, né? O valor que eu quero está aqui, ó. Está entre os dois, né? Não é nem 35 nem 40, é 37. Então, qual que é a diferença entre os dois? 5. E aqui, como a vaca tem 700 quilos, vai estar entre 3,4% e 3,6% do peso vivo dela. Então, eu vou fazer simplesmente uma correção aqui, né, de 35. Qual que é a diferença entre 37 e 35? Né? O valor encontrado está entre os valores 35 e 40, certo? Então, vamos determinar o valor de injeção de matéria seca adotando o seguinte procedimento. 3,6 menos 3,4 é igual a 0,20. Concorda? 3,6 menos 3,4. Tá? Então, ó, 0,20 vezes 40%. Por que é 40%? Porque é a diferença entre 35 e 37, né? Então, vai ter aqui, ó, 0,08. Então, o valor que eu encontrei é 3,48% do seu peso vivo. Então, 3,48 vezes o peso vivo da vaca aqui, ó. Então, essa vaca vai ter que ingerir 24,36 quilos de matéria seca por dia. Tá? Isso aqui no começo é difícil de entender, mas depois, se vocês forem fazendo aí, senão nós vamos perder muito tempo para explicar tudo isso aqui direitinho. O que importa é que nós conseguimos encontrar o quanto que essa vaca vai ter que comer por dia. 24,36 quilos de matéria seca por dia, tá? Então, esse valor aqui eu consegui calcular, tá? Então, o próximo passo será calcular os nutrientes exigidos. Então, a tabela 1 mostra as quantidades, não mostra? Tabela 1 aqui, ó. Mostra as quantidades. Então, eu vou colocar isso numa tabela, tá? Então, vamos lá, ó. Cálculo das exigências nutricionais com base na tabela 1. Para manutenção, 10,89, né? Veja lá, ó. 10,89. Lembrando que nós estamos falando de energia, tá? 10,89. E para a produção de 40 quilos de leite? Como é que eu calculo? Então, vamos lá. Então, para produzir de leite, ó, vai dar 27,6, tá? Se você pegar, vamos lá, se você pegar aqui, ó, se você multiplicar 40 vezes 0,69, isso vai dar exatamente aquele valor, né? Então, vamos lá, fazer a continha aqui. 40 vezes 0,69, que é igual a 27,6, tá?
Bateu aí nas continhas? Então, eu sei que para a manutenção dessa vaca eu preciso de 10,89 megacalorias de energia. Para produzir leite, 27,6 megacalorias. E para o ganho de peso, como é que eu fiz esse cálculo aqui? Tá? Então, ela tem que ganhar 385 gramas por dia, não tem? Então, eu vou aqui. Então, ó, eu tenho que multiplicar 5,12 vezes 0,385, que é o que ela tem que ganhar, não é? Então, tem que dar 1,97. Bateu o cálculo aí? Vocês pegaram, então, ó, 0,385 vezes 5,12. 5,12, que é igual a 1,97. Tá? Ficou claro aí, gente? Então, para que essa vaca produza os 40 quilos de leite, nós temos que dar 40,46 megacalorias de energia. Ela tem que consumir 3,9, quase 4 quilos de proteína, 0,147 de cálcio e 0,93 de fósforo, tá? E quais os alimentos que nós vamos utilizar? Feno de alfafa. Por que a gente usa o feno aqui? Porque uma vaca de alta produção, só a silagem de milho não é suficiente para aquela. Ela não consegue consumir o tanto de silagem que ela teria que consumir. Então a gente acrescenta o feno de alfafa. Depois nós vamos ver que uma vaca de menor produção, só a silagem será suficiente, tá? Então nós vamos utilizar esses alimentos aqui, tá? Os dois primeiros alimentos são volumosos. O que é um alimento volumoso? Aquele que tem, que nós já vimos lá, né? Que são os capins, enfim, silagem, feno, etc. E os dois seguintes são concentrados. Então nós temos o milho e o farelo de soja. Deixa eu voltar aqui. Nós temos o milho e o farelo de soja, que são alimentos concentrados, e também o suplemento mineral. Aqui eu estou supondo que esse suplemento mineral ele tenha 20% de cálcio e 20% de fósforo, tá? Então, é necessário determinar. Então, ó, a diferença está aqui, né, da ração para monogástricos e da ração de ruminantes. Então, nós temos que determinar a porcentagem de volumoso e concentrado a ser utilizada na formulação. Como é que eu calculo isso? Então, nós temos uma formulazinha que nós vamos calcular aqui. Ó. Essa porcentagem depende da disponibilidade dos volumosos na propriedade. Isso aqui nós é que vamos determinar. Tá? Então, a quantidade de volumoso que deverá ser incluído na ração depende da concentração da energia necessária no total de matéria seca requerida. Então, esse é o cálculo, né? Tá? No caso, então, ó, a energia necessária total requerida, no caso, então a quantidade de energia requerida, 40,6, dividida, isso aqui, ó, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu determinei a quantidade de matéria seca que essa vaca tem que ingerir por dia, não é? 24,36 que está aqui, ó. 24,36. Vou colocar em azulzinho aqui, tá? Cadê o azul? Tá aqui. Ou não, não é isso não. Oh, caramba, deixa amarelo. Nossa, bagunçou mais, né? Eu tô falando que eu tô novinho e ainda aprendo esse trem. Então, olha aqui, ó.
Isso aqui nós calculamos, tá? Ó, 24, essa vaca tem que gerir 24,36 kg de matéria seca por dia, certo? E qual a quantidade de energia que tem que ter essa ração? 40,6. Então, o que nós vamos fazer? A quantidade de energia requerida, que é 40,46, que nós calculamos ali na tabela 3, dividida pela quantidade de matéria seca, resulta em 1,6. Então, ó, a ração tem que ter, em média, 1,66 megacalorias por quilo de matéria seca, tá? A energia fornecida pelo feno de alfafa é 1,35. Onde que eu achei esse valor? Onde que eu achei esse valor? Aqui, ó, tá? Feno de alfafa, 1,35, tá? Então, vamos lá, volta lá, volta lá, volta lá. Aqui, ó, 1,35, tá? E da silagem de milho, 1,60. Vamos voltar lá de novo. Lá. Acho que não vai dar para fazer tudo isso, não. Então, aqui, ó. Isso aqui é volumoso, feno de alfafa e silagem. Então, o feno tem 1,35 e a silagem tem... Por que a silagem tem mais energia? Porque ela tem os grãozinhos de milho, etc. Então, ela tem mais energia que o feno de alfafa, tá? E o feno de alfafa é mais rico em proteína, tá? Então, nós temos 1,35 do feno e 1,60 da silagem. Então, vamos lá. Então, como no nosso exemplo, nós sugerimos utilizar 50% de feno e 50% de silagem. Então, a média de energia fornecida será 1,475 megacalorias por quilo. Como é que eu achei esse valor? Eu somei esse com esse e dividi por 2, né? Então, se você somar 1,35 mais 1,60, 1,35 mais 1,60 dividido por 2, que vai dar 1,475 megacalorias por quilo. Porque eu vou colocar metade de feno e metade de silagem. Com relação aos concentrados, o milho em grão tem 1,91 e o farelo de soja 1,94, tá? Então vamos lá na tabelinha de novo, para vocês conferirem. Vamos lá embaixo. Isso aqui tem que ser bem devagarzinho para vocês entenderem, mas a forma de aprender é fazendo, tá? Então o farelo de soja tem 1,94 e o milho 1,91. Volta lá de novo. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá? Supondo que, lembra como nós fizemos lá dos porquinhos, das galinhas, nós separamos um tanto do total da ração para mistura mineral, certo? Então aqui eu estou separando 2% para mistura mineral. Então, ó, como eu estou usando milho e farelo de soja, então nós teremos, olha aqui, ó, 1,91 mais 1,94 dividido por 2 vezes 0,98. Por que vezes 0,98? Porque eu estou reservando 2% da, da mistura para os minerais, tá? Então isso aqui vai me dar 1,88. O que significa isso? Que o nosso volumoso tem 1,475 megacalorias por quilo. E o nosso concentrado tem 1,88. Então, como é que nós vamos calcular as porcentagens de volumoso e concentrado? Então, isso aqui é o volumoso, não é? 1,475 vezes volumoso, certo? Mais 1,88, que é o concentrado, 1,88 e 1,475. E isso tem que ser igual a quanto? 1 ponto... Isso quer dizer que
Isso quer dizer que eu vou colocar a setinha, que é a setinha bonitinha. Cadê? Qual que eu ponho? Essa aqui. Então, olha aqui, ó. Eu não tenho, a minha ração tem que ter uma média de 1,66 megacalorias, tá? Então, ó, eu pego do volumoso, 1,475 vezes o volumoso, 1,88 vezes o concentrado, que tem que ser igual a 1,66, que é aquele valor que está na setinha ali, tá? Mas eu sei que C é igual a 1 menos V, certo? Ou seja, C mais V é igual a 1. Então, ó, C é igual a 1 menos V. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, 1,475V mais 1,88 menos 1,88V vai me dar V igual a 0,22, tá? 0,22 dividido por 405 dá 0,54, que é a porcentagem de volumoso que eu vou utilizar na ração. Então, eu vou utilizar 54% de volumoso e o concentrado mais o sal, 46%. Certo? Vocês vão notar o seguinte: nós estamos muito próximo do limite de volumoso que a vaca tem que ingerir. O limite é 50%. Se você der menos de 50% de volumoso, você vai acarretar muitos problemas nutricionais nos animais. Então, vocês vão ver, como essa vaca é de alta produção, aqui nós chegamos bem próximos do limite. Mas se você pegar uma vaca, por exemplo, de 20 quilos, isso aqui pode chegar a 70% de volumoso e 30% concentrado, ou 80, 20, enfim, ou 75, 25, enfim, tá? Então, nós determinamos que a porcentagem volumosa é de 54% e a porcentagem de concentrado mais sal mineral 46%. E a gente sabe que essa vaca tem que ingerir 24,36 quilos de matéria seca, não é? Voltando lá, aqui, ó. 24,36, ó. Certo? Então, ó, o total de matéria seca requerida é 24,36. Então, como eu vou dar 54% de volumoso, eu vou ter que dar para essa vaca 13,15 quilos de volumoso. Certo? Mas, obviamente, 11,21 quilos de matéria seca de concentrado. Se eu somar os dois, vai dar os 24,36, tá? Então, eu vou ter que dar 13 quilos de matéria seca de volumoso e 11,21 quilos de matéria seca de concentrado, tá? Como 50% do volumoso é feno, então metade de 13,15 é 6,58. Então, eu vou dar 6,58 kg de matéria seca de feno e igual a quantidade de silagem. Tá? Então, eu já determinei que essa vaca tem que comer 6,58 kg de matéria seca de feno e 6,58 kg de matéria seca de silagem. Então, eu vou montar a tabela 4. O que é a tabela 4? Eu vou dar 6,58 quilos de 6,58 quilos de alfafa e 6,58 de milho. Quanto que esse 6,58 me oferece de energia? Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 6,58 e multiplicar por quanto? Quanto? 6,58 vezes 1,35. Vamos lá. Então, eu vou pegar 6,58 vezes
1,35, que é igual a 8 ponto... Nossa Senhora. Aqui, ó. 8,88. Confere a conta aí. Mesma coisa do milho, ó. 6,58 quilos de matéria seca de milho vai me dar 6,58 vezes... Quanto que a silagem de milho tem de energia? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. 6,58 vezes 1,60, que é igual a 10,52. Então vamos conferir se bateu 10,52. Arredondou aqui, né? 10,53. Então, o que acontece aqui? Eu estou fornecendo 13,16 kg de matéria seca, estou fornecendo 19,41 de energia, 1,717 de proteína, o mesmo raciocínio, tá? Aquele cálculo que eu fiz, vocês vão fazer para cá também. 1,717 de proteína, 0,108 de cálcio, 0,028 de fósforo. Então, ó, na tabela 5, nós vamos ver o déficit de nutrientes a ser corrigido pelo concentrado. Como eu já descobri quanto que eu vou fornecer de volumoso, então, ó, esses valores eu vou passar para cá, tá vendo aqui, ó? 13,16, 19,41, 1,717, 0,108, 0... Mas quais são as minhas exigências, tá? Então vamos lá na tabela 3. Cadê a tabela 3? Exigências, ó. 40, 46, 3,93, tá? Então esses valores eu vou jogar lá nessa tabelinha aqui, ó. 24, 36, 40, 46, 3. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Está acontecendo um déficit. Então, eu vou colocar de novo esse ali, tá? Isso aqui mesmo. Então, eu vou ter um déficit de... Não deu certo aqui. Então, bom, eu vou ter um déficit de 11,2 quilos de matéria seca, um déficit de 21,05 megacalorias de energia, 2,215 de proteína, 0,039 de cálcio, 0,0... Então, o cálcio e fósforo eu vou deixar por último. O que nós temos que corrigir aqui? Por enquanto, nós vamos corrigir a energia e a proteína, tá? Então, olha aqui, ó, o milho tem 9% de proteína bruta, certo? Então, a tabela lá, vamos lá embaixo. O milho tem 1,91 de energia e 9% de proteína. O farelo de soja tem 1,94 e 49,9. Então, vamos lá ver o quanto que eu vou usar de milho e farelo de soja, tá? Então, o milho tem 9% de proteína bruta. Inicial, tá? E 1,91 megacalorias de energia líquida, tá? Enquanto que o farelo de soja tem 49,9 de proteína e 1,94 de energia, tá? Então, qual que é o déficit que eu tenho de inserir... Então, ó, qual que é o déficit de energia? Não é 21,05, certo? Então, vou pôr uma setinha vermelha aqui. Certinho? Vamos engrossar um pouquinho.
Olha aqui, ó. Então, ó, o déficit de energia é 21,25, correto? Então, ó, se a gente chamar o milho de X e o farelo de soja de Y, então 1,91x mais 1,94y é igual a 21,05, certo? Na linha de baixo eu coloco proteína. O milho tem 0,09 e o farelo de soja 0,49, tá? E o déficit, deixa eu copiar aqui, copiar, opa, barra inicial, eu tenho que coisa aqui, né? Então, vou dar um Ctrl V aqui. Então, aqui, ó, vai ser o déficit de proteína. Então, tem que resolver essa equaçãozinha aí, né? Tá? 1,94x mais 1,94y é igual a 21,05. 0,09x mais 0,49y é igual a 0,215. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 1,91 e dividir tudo por 0,09. Então, nós vamos ter a seguinte equação aqui, ó. Essa aqui eu tenho, não tenho? Aquela aqui, ó. E a de baixo vai ser igual a 1,91. Eu vou multiplicar tudo por 1,91. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou ter esse daqui anula esse daqui, correto? Então, na realidade, eu vou ficar com 10,59y igual a 47,01, tá? 0,09 vezes 21,22, tá? Então, aqui, resolvendo essa equação, eu vou dar para essa vaca 3 quilos de matéria seca de farelo de soja. E aqui nós fazemos o contrário, ó. Dividimos por, aqui eu dividi por 1,91, aqui eu dividi por 1,94, eu vou achar 7,97 kg de matéria seca de milho, tá? Então, 3 mais 7 vai dar 10,97. Está muito próximo do que eu preciso aqui, ó, de 11,20. Então, eu já determinei a quantidade de silagem, a quantidade de feno, a quantidade de matéria de farelo de soja e a quantidade de milho. Ou, se vocês preferirem, você faz o determinante aqui, tá? Então, vocês devem ter aprendido isso aí em matemática, né? Vocês vão achar o delta. Então, eu tenho 1,90 de energia. Se a gente chamar o milho de X e o farelo de soja de Y, e aqui energia líquida, então, ó, 1,91 milho, 1,98, 1,94 soja. 0,09 é a proteína do milho, 0,49. Então, eu multiplico invertido aqui, ó. Esse vezes esse, que vai dar esse valor aqui, ó. Esse vezes esse, que vai dar esse valor. Então, eu acho o delta. O delta é 0,778. Vocês aprenderam isso aqui em matemática, né? Determinante, parece que chama. Tá? Marília. Ah, tá. Depois eu respondo. Marília, daqui a pouquinho eu respondo, tá? Eu não estava prestando atenção. Quem que estava na enfermaria? Meu Deus. Bom, então, ó, isso aqui o Maurício, não sei se foi o Maurício que deu aula para vocês, mas isso aqui, ó. Então, qual que é o déficit que eu tenho de energia? Né? 21,05. E qual que é o déficit de proteína? Então, eu faço isso aqui, ó. Então, eu vou descobrir a quantidade de milho, ó, tá vendo? Certinho, 7,97. E da mesma forma, o farelo de soja, 21 vezes isso aqui, pois você sempre diminui o maior menos o menor. 4 ponto menos 1 deu 2,33. Aí você multiplica pelo delta, então você tem a quantidade de farelo de soja e a quantidade de milho. Tá? O Marília, respondendo é o seguinte.
Normalmente, o que se faz numa produção de leite, você separa as vacas por lote. Então, por exemplo, você tem 50 vacas. Vamos pôr um número mais divisível. Por exemplo, você tem 60 vacas em lactação. Você divide em lotes, por exemplo, de 15 em 15 vacas. Então, por exemplo, 15 vacas estão produzindo uma média de 25 quilos. O próximo lote está produzindo 20 quilos, o próximo 15, o próximo 10. Então, você tem que fazer de acordo com os lotes. Então, você tem que fazer lotes, tá? Então, você vai personalizar o tratamento. É lógico, com a vaca que está produzindo 30 quilos, vai consumir muito mais do que aquela que está produzindo 15. Então, você tem que fazer lotes de vacas, tá? Respondeu a questão? Então, a Marília fez uma pergunta, né, de quanto tempo tem que reformular a ração das vacas, de acordo com a produção dela. Por isso que você tem que ter os lotes, né? Então, você personaliza o tratamento, tá? A vaca que produz 10 quilos consome muito menos do que aquela que produz 30, e assim você vai, tá? Respondeu, filha? Bom, então eu determinei o quê? As quantidades de milho e farelo de soja. Veja aqui, ó. Você pode fazer qualquer um, você pode fazer por aqui ou fazer através do determinante, né? Você sabe falar isso aí? Fazer isso aí, o determinante lá, o delta, né? Você calcula o delta e depois multiplica. Você pega o déficit de energia, o déficit de proteína, aqui você coloca o milho e aqui você coloca a soja. Então, aqui você vai determinar a quantidade de milho e a quantidade de soja, certo? São, nossa, 10h54. Bom, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua a partir daqui, tá? Então nós temos aqui, ó, farelo de soja 3, milho 7, tá. Então, o que nós conseguimos fazer aqui? Eu simplesmente zerei o, o déficit de energia e de proteína, tá? Com essa, lembra que eu falei aqui qual que é o déficit? Tá aqui, ó, tá? Déficit. 11, isso aqui é o déficit que eu teria que corrigir com o concentrado, 21 e 2,215, tá? 21 e 2,215, ó. Então eu forneci 21,04 de energia e 2,214 de proteína bruta. E a quantidade de matéria seca, 10,97, e eu teria que ter quanto? 11,20. Então está muito próximo da realidade, porque eu ainda tenho que colocar os minerais aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente, na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente continua, tá? Eu vou ver se eu consigo postar um, um exemplo para vocês tentarem fazer aí, com a vaca de bem menor produção, tipo, eu não lembro se é 20 quilos, mas eu vou colocar para vocês fazerem e vocês tentarem fazer para ir se acostumando, tá? É como eu disse lá na ração de suínos e aves, você tem que fazer até virar, é que nem andar, que nem guiar automóvel, né? Você acostuma tanto que você nem olha mais para o campo ou da margem, certo? Então, quanto mais vezes vocês fizerem, mais vocês vão aprender, tá? Então, eu vou sair dessa telinha aqui, certo? Gostaram do meu passarinho aí? Olha só, esse pica-pau aqui chama pica-pau ocráceo, tá? Maria, certinho, assim, lindo,
Então, gente, bom dia para vocês. Nós chegamos no limite aqui, né? São 10h57, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, essa apostilinha está lá na plataforma, tá? Aí vocês dão uma olhadinha lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me, me avise, tá? Então, muito obrigado pela atenção, tá? 24 pessoas, né? Tá bom, né? Garanto que vocês vão ser ótimas. Ah, Jaqueline, bonitinho. Oi, Ana Luísa, meu Deus, a Daniela. Esse cara aqui é muito feio, esse tal de Caio aqui. Eu não tô chegando. A Samira tá aí? Não, né? Tá, né? Oi. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Terça-feira, nesse mesmo horário, tá? Mataram um pouquinho da saudade do Zé? Então tá bom, tá? Um abraço a todos e até. Então tá, gente. Até mais e fiquem todos com Deus e juízo, tá? Tchau.